Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno de Castro Framoni e hoje nós vamos resolver uma questão de química orgânica sobre nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Ela caiu no concurso agora da FURB em 2024 para cargo de químico. Então, se liga na questão. Uma questão de nomenclatura, onde dá estrutura, 5 estruturas, e você tem que ir aplicando os conceitos de nomenclatura de compostos orgânicos para as estruturas apresentadas, assinale a alternativa correta. Eu vou dar um zoom aqui nessas estruturas, beleza? Ó, pá, vamos lá. Aqui, pessoal, nós não vamos, em concurso algum, resolver uma por uma para depois o resultado, certo? Então, a dica é, em questão de nomenclatura, você escolhe a mais fácil de resolver, ok? E uma das mais fáceis é quando eu tenho um anel aromático, mono ou disubstituído, que é esse caso aqui, eu tenho um anel aromático disubstituído. Por que é mais fácil? Porque os anéis aromáticos, o sufixo deles é benzeno, ok? Então, é o nome dos substituintes mais benzeno. Ou seja, como aqui eu tenho um átomo de cloro, 2 átomos de cloro, esse cara é um 2, né? O dicloro. E o sufixo? Benzeno. Simples assim. Certo? O sufixo do anel aromático é benzeno. E tem 2 cloros, é o dicloro. Só que eu vou olhar aqui o segundo item, eu tenho O de clorobenzeno e P de clorobenzeno. O que é esse O e esse P? Galera, esse O e esse P são as posições do substituinte, quando eu tenho mais de um. É o seguinte, ó, presta atenção. Quando eu tenho 2 substituintes, eu vou marcar o primeiro e vou ver em que posição está o segundo. E essa posição que tem esse nome. Essa primeira posição aqui é chamada de posição orto. Essa posição é a posição meta. E essa aqui é a posição para. Ok? O Pzinho é de para, o Ozinho é de meta e o M é de... O O é de orto e o M é de meta. Tranquilo? Então, em relação a esse substituinte aqui, ó, esse outro está na posição para. Então, isso aqui é um para P de clorobenzeno. Só tem essa opção aqui. Então, resolvendo essa, eu anulo já 3 possíveis opções, sobrando só o item C e o item D para me marcar. Agora eu vou buscar, dentro desses 2 itens, quais são os itens que não são repetidos, que é o 3-metil-4-isopropil-ciclopentano, que é essa molécula, não sei qual a nomenclatura dela, e o isopropox-propano 2-propox-propano, que é a molécula do éter. Ok? Dessas duas, a mais simples de resolver é a do éter, pessoal. Por quê? Porque nomenclatura de éter, como ele está colocando aqui, propox, propano, esse infixo aqui no meio ox, eu vou simplesmente olhar as duas cadeias que estão ligadas ao oxigênio, certo? E vou ver qual delas é a maior, ou qual, e caso tenha o mesmo número de carbonos, qual a mais complexa. Então vamos ver aqui qual é a maior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ambas têm o mesmo número de carbonos. Então, vou para a complexidade. Aqui eu tenho a cadeia do N-prop, certo? E aqui eu tenho a cadeia, o radical do isoprop. Beleza? Qual delas é a mais completa? A iso, porque está no carbono secundário. Então, a mais complexa vai ser a primeira. A mais complexa é a que vai entrar com o ox. Então, essa cadeia aqui é o isopropox. Isopropox, o quê? Propano. Porque na nomenclatura de éteres, a segunda cadeia, você trata como se fosse um hidrocarboneto, na nomenclatura clássica. Ó, aqui, prop, porque são 3 carbonos, an, porque só tem ligação simples, e O, porque é o sufixo dos hidrocarbonetos. Aqui eu pego só o radical isoprop, certo? Isoprop, e coloco o sufixo ox, isopropox propano. Isopropox propano, ou seja, o gabarito é o item C. Tá bom? Então, resolvendo esses 2 itens, eu já matei a questão. Só que eu vou resolver um por uma com vocês para servir de aula de nomenclatura. Tranquilinho? Se gostou aí, deixa o like, tá?
Esquece não, e comenta, se tiver dúvida. Presta atenção, vamos aqui para esta molécula. Galera, aqui tá bonitinho. Eu tenho que olhar o quê? Primeira coisa na nomenclatura. Se tem grupo funcional. E tem. Aqui, ó. Esse grupo funcional é o grupo éster. Ok? E o grupo éster tem um sufixo específico, que é o sufixo oato. Ok? E eu ainda tenho depois no éster que dá um nome para esse radical aqui, ó, que vai ficar ligado ao oxigênio do éster. Certo? Eu tenho que dar um nome desse radical. Tá bom? Então, eu vou fazer essas duas coisas. Para fazer isso, vamos primeiro numerar a cadeia carbônica, que é a cadeia principal, e ela sempre inicia do grupo funcional. Então, o primeiro carbono aqui é esse, ó, carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tem 3 carbonos na cadeia principal. Então, qual é o prefixo? Prop. Lembra? Met é 1, et é 2, prop é 3, but é 4, pent é 5, e assim por diante. Então, são 3 carbonos. É o prop, por causa do número de carbonos. Aí eu tenho alguma dupla ligação na cadeia principal, que é essa cadeia aqui, ó. Tenho não. Então, é an, propan. Ok? Prefixo, infixo, propan. Aí agora eu vou entrar com o sufixo do grupo funcional. Propanoato. Aí agora eu tenho que dar o nome de quem? Do radical. Esse radical só tem um carbono. Então é um metil ou metila. Então é o propanoato de metila. Esse é o nome dessa molécula aqui. Beleza? Propanoato de metila. Agora vamos para esta. Vamos para esta moléculazinha aqui agora. Pessoal, prestar atenção. Eu tenho que determinar a cadeia principal. Esse é um hidrocarboneto, ele não tem grupos funcionais. Ok? Então a cadeia principal vai ser a que tem o maior número de carbonos. Ok? E nesse caso é o próprio ciclo. Ó. Esta molécula aqui, ó. O ciclo. Beleza? E eu tenho agora o quê? Que numerar essa cadeia. Aí eu tenho que seguir as regras de numeração. Tá bom? Tenho duas regras principais aí. As prioridades, ok? Onde por prioridade de numeração, ela é grupo funcional, tem mais prioridade que ligação múltipla, que tem mais prioridade que radical. Beleza? Dá um print aí, porque eu vou apagar isso aqui já já. A prioridade de numeração. Grupo funcional, ligação múltipla, radical. E eu também, uma segunda regra que eu tenho que seguir é que o conjunto de números que vão seguir aqui no radical, na nomenclatura, tem que ser o menor possível. Beleza? Ou seja, números pequenos. Então vamos apagar aqui. Certo? Ah, o professor eu quero anotar. Bate pausa, volta aí o vídeo e anota. Show? Então vamos lá. Tenho que numerar aqui. Então tenho duas formas de numerar. Tenho que numerar o ciclo. Eu posso fazer isso no sentido anti-horário ou no sentido horário. Começando sempre pela dupla, por quê? Prioridade, que eu coloquei aqui em cima, tá? Então, ó, fazendo assim, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A outra possibilidade é eu numerar no sentido anti-horário. Carbono, horário, desculpa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Pergunta para vocês. A numeração em azul ou a numeração em vermelho vai dar o menor conjunto de números? Bora ver. Em azul, 1, 2, 3, 4. Certo? Em vermelho, 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 5. 4 e 5, 3 e 4. O menor conjunto de números está no azul. Então, essa em azul é a numeração que eu vou considerar. Deixa eu colocar aqui só de volta o 1.
Então, essa é a numeração que eu vou considerar. 1, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, numerei, determinei a cadeia principal, numerei os carbonos, agora eu vou marcar os radicais. O primeiro radical é o 3, está no carbono 3, e ele é um metil. Por que metil? Porque só tem um carbono aqui. Ó. O outro está no 4, carbono 4, e ele tem 3 carbonos, e está ligado no carbono secundário aqui, ó, mas especialmente é como se ele dividisse, ó, seccionasse a molécula no meio. Então esse cara é o 4 isopropil. São os radicais. E agora eu vou numerá-los. Mas antes, eu quero marcar aqui, ó, a ligação dupla. Essa ligação dupla, para mim, precisa ser numerada na minha nomenclatura. Certo? E ela está no carbono 1. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 1 e uma ligação dupla vai atender no infixo EN. Certo? 1N. Então vamos nomear agora. Começando aqui pelos radicais. Que eu vou seguir o quê? Ordem alfabética. Certo? Mas que ordem alfabética, professor? M e I? Não, senhor. P e M. Porque o radical é próprio, tem 3 carbonos. O iso é um prefixo para dizer que ela secciona a molécula. Certo? Beleza? Então, começa pelo metil, começa pelo propil, isopropil, por causa do... Desculpa, começa pelo metil e depois o propil, tá bom? Porque no alfabeto, M vem antes de P. Então vamos lá, é o 3-metil, 4-propil, 4-isopropil, foi mal, galera. 4-isopropil. Aí agora eu vou colocar a cadeia principal. Tem quantos carbonos? 5. Então é pente. Tem ligação dupla? Tem. Aonde? No carbono 1. Pente, 1 en e hidrocarboneto. 1 eno. 3-metil, 4-isopropil, pente, 1 eno. Essa é a nomenclatura deste composto. Beleza? Aqui, ó, 3-metil, 4-isopropil, ciclo penteno. Alguns concursos, algumas provas, colocam ou não colocam o número 1, tá? Então não estranhe. Ok? Se vier 2 itens diferentes apresentando essa estrutura e essa estrutura, cabe recurso. Tá bom? Porque o livro de ouro da IUPAC principal é este formato aqui. Beleza? Para finalizar, a gente vai resolver agora esse último composto, que também tem um anel aromático, mas cuidado, ele não é a cadeia principal. Ok? Diferente desse aqui, ele não é a cadeia principal. Por quê? Porque a cadeia principal, galera, para determiná-la, preferencialmente, escolhe-se aqui engloba o grupo funcional e as ligações múltiplas. Então aqui eu tenho um grupo funcional. Ó. Que grupo funcional é esse? É um aldeído. Aldeído. E os aldeídos ele atendem pelo sufixo de al. Certo? Aldeídos vão atender pelo sufixo al. E aqui está bem embaçado, ok? Mas a gente está falando de uma ligação dupla. Aqui, ó, é uma ligação dupla. Tá bom? Só está embaçadinho aí. Beleza? Então, qual é a cadeia principal? A cadeia principal está aqui, ó. Essa é a cadeia principal. Aqui. Beleza? Então, professor, esse anel aromático, ele é o quê? Ele é um radical. Qual o radical? O radical fenil. Anel aromático, como radical, é o fenil. Então, já sei a cadeia principal, vou fazer o quê? Vou numerá-la, né? Então, partindo do grupo funcional, carbono, 1, 2, 3. Beleza? 1, 2, 3. Eu tenho quem aqui, então? O prop,
Ah, tem que numerar o radical primeiro, né? 3-fenil, só tem um radical, prop. Aí, olha, a dupla ligação está entre o 2 e o 3. Então, eu vou numerar no carbono 2. Prop 2, en, é um aldeído, né? Enal. Como está aqui, ó, 3-fenil, 2-propenal, ou 3-fenil, prop, 2-enal. De novo, esta forma do número logo antes da nomenclatura do infixo da dupla ligação é o que está no livro de ouro da EUPAC, é o que é aceito, beleza? Então, prova deu errado, cabe recurso. Então, esta aqui é a resolução da questão. Espero que vocês tenham gostado. E agora? Agora você vai se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e comentar aqui embaixo as suas opiniões e dúvidas. E se tiver uma questão que queira que eu resolva, bota nos comentários o link que eu acesso, monto a aulinha e resolvo para vocês. Belezinha? Um abraço.